Olá, já pensou em comprar um imóvel com um baita desconto direto da Caixa Econômica Federal? Pois é, parece uma oportunidade incrível. Mas a gente sabe que o processo todo pode ser bem confuso, um verdadeiro labirinto de nomes e regras. Mas olha, por trás dessa aparente confusão existe um sistema, uma lógica. E hoje a gente vai desvendar esse sistema juntos, passo a passo, para que todo mundo possa encontrar negócios fantásticos. E vamos começar pelo que mais chama a atenção, né? O desconto. A gente está falando da possibilidade real de arrematar um imóvel com até 70% de desconto sobre o valor de avaliação. Sim, é isso mesmo, eu não falei errado, 70%. É um número que realmente pode mudar o jogo para qualquer investidor ou para quem está sonhando com a casa própria. Só que aí, quando a gente começa a pesquisar, vem o susto. É uma verdadeira sopa de letrinhas. Venda online, licitação aberta, primeira praça, segunda praça. O que é tudo isso, afinal? É tanto termo técnico que dá até um nó na cabeça e pode acabar desanimando muita gente. Mas calma, nosso objetivo aqui hoje é justamente botar ordem nessa bagunça e deixar tudo bem claro. E para organizar essa conversa, nosso roteiro está bem simples. Primeiro, a gente vai entender os dois grandes universos de venda da Caixa. Depois, vamos seguir a jornada de um imóvel, desde o leilão até a venda direta. E por fim, vamos pegar umas dicas de mestre para dominar as regras do jogo e fazer o melhor negócio possível. Tudo pronto? Então, vamos lá! Olha, a chave, o segredo para decifrar tudo isso é entender que existem dois mundos completamente diferentes que comandam a venda desses imóveis. Quando essa ficha cai, quando a gente entende essa divisão, o resto todo começa a fazer sentido. E aqui está o grande pulo do gato. Pensa assim. De um lado, a gente tem um mundo jurídico. É um processo formal, cheio de regras, governado por uma lei federal, com um leiloeiro oficial comandando tudo. Agora, se o imóvel não for vendido nesse mundo, ele atravessa uma fronteira e entra no mundo do banco. E nesse outro lado, quem manda é a Caixa. As regras são dela, a estratégia é dela. São lógicas totalmente diferentes para o mesmo imóvel. E só para a gente saber do que está falando, a base legal desse primeiro mundo, o jurídico, é a Lei 9.514 de 97. É ela que desenha todo o processo do leilão extrajudicial e que obriga a realização daquelas duas primeiras etapas da jornada do imóvel. Então, a jornada completa de um imóvel, se ele não for vendido logo de cara, segue essa escadinha. Começa com os leilões obrigatórios por lei. Não vendeu? Ele avança para as modalidades que a própria Caixa criou para desovar o estoque. É uma progressão bem lógica. Beleza, então vamos focar agora na primeira parte dessa viagem, o mundo jurídico, a fase do leilão. Aqui, como a gente falou, tudo é conduzido por um leiloeiro oficial e as regras são super estritas, preto no branco. A primeira praça, sinceramente, quase nunca dá negócio. Sabe por quê? O imóvel vai a leilão pelo valor total de avaliação, que geralmente é o valor de mercado. Agora, a mágica acontece na segunda praça. Aqui, o preço de partida é o valor da dívida, que normalmente é bem mais baixo. Mas vou dar uma dica de ouro, uma joia escondida mesmo. Fica de olho em imóveis com avaliação muito antiga. Se o valor está defasado, pode ser que na primeira praça o preço já esteja abaixo do mercado atual. É uma oportunidade incrível que quase ninguém vê. E nessa fase do leilão, as regras são bem claras e não tem choro. Tem a comissão de 5% do leiloeiro, ponto final. E o ponto mais crítico de todos é este. Quem arremata o imóvel assume todas as dívidas que vêm com ele, seja IPTU atrasado, seja condomínio. Por isso, gente, a leitura do edital do leilão não é uma sugestão, é uma obrigação. É o documento mais importante de todos. Mas e o que acontece quando o imóvel passa pela primeira, passa pela segunda praça e ninguém compra? Aí, meu amigo, o jogo vira completamente. A propriedade passa oficialmente para o nome da Caixa e a gente entra no mundo do banco. E dentro do seu mundo, a Caixa tem suas próprias prateleiras de venda. A licitação aberta é meio que uma transição, ainda tem leiloeiro. Mas o grande salto está na venda online e na compra direta. A maior vantagem de cara, sem comissão de leiloeiro. Na venda online é uma disputa de lances contra o relógio. Já na compra direta, a regra é a mais simples de todas. O primeiro que apresentar uma proposta válida, leva. E o melhor, nessas duas últimas, geralmente dá para financiar, o que abre a porta para muita gente. E essa frase resume perfeitamente a lógica da coisa. A partir do momento que o imóvel é do banco, é ele quem define as regras do jogo. O preço, as condições de pagamento, tudo. A lei de leilões já não apita mais nada aqui.
E agora, atenção, porque essa aqui é talvez a maior virada de chave de todas quando a gente compra direto do banco. Na grande maioria dos casos, a Caixa entrega o imóvel com as dívidas antigas de IPTU e condomínio quitadas. Pensa no alívio, um dos maiores riscos e dores de cabeça de quem compra em leilão simplesmente some. Certo, agora que a gente já tem o mapa do tesouro, vamos falar de estratégia. Como é que a gente usa esse conhecimento para encontrar as melhores oportunidades e fechar um negócio espetacular? Vamos ver umas ferramentas essenciais. E uma das estratégias mais poderosas, sem dúvida, é esta. Em muitos imóveis que estão na venda online ou na compra direta, é possível comprar dando uma entrada de apenas 5% do valor. 5% é incrível! Isso só é possível por causa do SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. É a principal fonte de recursos para financiamento imobiliário no país. É esse sistema que permite que a Caixa financie até 95% do valor do imóvel para a gente. Agora, anota essa dica que é um verdadeiro truque para fazer o simulador da Caixa entender que a gente quer dar só 5% de entrada. O segredo está nos valores que a gente informa. No campo Valor do Imóvel, a gente coloca o valor de avaliação, que é o mais alto. Depois, no campo Valor de Entrada, a gente faz uma continha e insere um valor que faça o financiamento ser exatamente 95% do valor de venda, que é o mais baixo. Parece meio confuso, eu sei, mas esse ajuste faz o sistema calcular direitinho as parcelas para essa condição super vantajosa. E para a gente fechar com chave de ouro, um checklist final para o sucesso. Primeiro, leia o edital ou a descrição do imóvel de cabo a rabo. Ele é seu guia. Segundo, use os corretores credenciados da Caixa. O serviço é de graça para o comprador, quem paga é o banco. Terceiro, muito, mas muito cuidado com sites falsos. Comece a sua busca sempre pelo site oficial da Caixa. E por último, se o imóvel estiver ocupado, entenda direitinho como funciona o processo de desocupação antes de fechar negócio. E depois de tudo isso, fica uma reflexão final, né? Com este mapa em mãos, a grande pergunta é, com tantos imóveis passando por toda essa jornada, onde é que está aquela oportunidade de ouro que mais ninguém está enxergando? Será que está numa avaliação antiga? Ou talvez numa modalidade de compra com menos concorrência? A resposta agora está em aplicar esse conhecimento e procurar onde os outros não estão olhando. Feras dos Leilões invista nos teus sonhos.